Façamos hoje a leitura dos capítulos 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Capítulo 17. A parábola das duas águias que dá videira. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E diz: Assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas, de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. E arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a, a pôs junto às grandes águas com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos e lançava renovos. E houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheia de penas. E eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as areolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Assim diz o Senhor Jeová: ela prosperará, não lhe arrancará ele as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque. Em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Mas, estando plantada, prosperará, porventura tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará, desde as areolas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Dize agora à casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para Babilônia. E tomou um da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele no meio de Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, e deu a sua mão, havendo feito todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu que o meu juramento, que desprezou, e o meu concerto, que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo,
com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro, e o plantarei, do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e a sombra dos seus ramos habitará. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Senhor, disse e o farei. Amém, aleluia, glórias a Deus. A responsabilidade é pessoal. Capítulo 18 do livro de Ezequias, da Bíblia Sagrada. Então, vamos à leitura. A responsabilidade é pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis a esta parábola acerca da terra de Israel? Dizendo: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tomando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da justiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido, desviar ao aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá, pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizes: por que não levará o filho a maldade do pai?
Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Glórias a Deus. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta de seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito, ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. O lamento da leoa, a parábola da videira. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Capítulo 19, né? E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E diz, quem foi a tua mãe? E diz, quem foi a tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada, criou seus cachorros no meio dos leõezinhos. E fez crescer um dos seus cachorrinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou os homens. E, ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado, e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus cachorros, e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra, e a sua plenitude, ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na sua cova. E meteram-no em cárcere, com ganchos, e o levaram ao rei de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira,
na tua inquietação, plantada na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. Façamos agora a leitura do capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e assentarem-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, fazendo-lhes saber as abominações de seus pais. E diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E deles os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumpridos, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos.
Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatuto que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei com seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar, para que soubesse que eu sou o Senhor. Portanto, fala a casa de Israel ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual levantara a minha mão para ladar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá, até ao dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, contaminai-vos a vós mesmos, a maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações, e quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos, até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vos me não consultareis. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço forte estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, cara a cara. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um
os seus ídolos, pois que a minha me não quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a minha mão para a dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos, e de todos os vossos atos com que vos contaminastes. E terei nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos. Ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti o fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Façamos agora a leitura do capítulo 21, que diz: a espada do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E diz a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e te darei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até ao norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que, quando eles te disserem: por que suspiras tu? Dirás: por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as nações se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor. Dize: a espada está afiada, e também açaçalada, para matar esta afiada, para reluzir esta açaçalada. Alegremo-nos, pois a vara de meu filho é que despreza todo o madeiro. E foi dada a açaçalá, para ser manejada. Essa espada está afiada e está açaçalada para posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantos terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa, porque se faz uma nova.
E que seria se não existisse a própria vara desprezadora, diz o Senhor Jeová. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada dos atravessadores, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas, pois a ponta da espada, que foi feita como raio, e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos, uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, Senhor, falei. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. E escolhe um lugar. No cimo do caminho da cidade o escolhe. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabar dos filhos de Amon, e contra Judá e Jerusalém é fortificada. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará os terrafins atentando nas entranhas. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será aos olhos deles, como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles. Mas ele se lembrará da maldade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados, em todos os vossos atos, visto que vieste em memória, sereis apanhados na mão. E tu, profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta a humilde e humilha o soberbo. Ao revés, a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e diz assim diz o Senhor Jeová, acerca do filho de Amon, e acerca do seu desprezo. Dize, pois, a espada está desembaiada, assalada para a matança, para consumir, para reluzir. Entretanto, que te vem vaidade, entretanto, que te adivinham mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne a tua espada à sua baía, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação. Assoprarei contra ti um fogo no meu furor. Entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto. O teu sangue estará no meio da terra. Não virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. Façamos agora a leitura do capítulo 22 do livro de Ezequiel. As abominações de Jerusalém. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhes conhecer, pois, todas as vossas abominações. E diz: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada.
E pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos 3 anos, dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações, e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti, escarnecerão de ti, inflamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão. No meio de ti, ao órfão e à viúva, oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramar o sangue, e em ti sobre os montes comeram, perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, a que estava impura a sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza, de que usaste, e por causa de teu sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à sua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são bronze e estanho, e ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornaste escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajunta a prata, e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira, no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos teus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus lábios sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, dizendo: Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito, e ao necessitado, e ao estrangeiro, oprimem sem razão.
e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo no meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Enfim, concluímos a leitura dos capítulos 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Continuamos a clamar pela paz entre as nações. Clamamos também pelas enfermidades que assolam os nossos corpos, para que sejamos completamente curados pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nossa alma, de nossa mente, de nosso corpo físico e espiritual. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.